Dando continuidade aqui, gente, às nossas correções, página 99. Leia os adjetivos que você escolheu para caracterizar o substantivo fruta e ouça o que os colegas escolheram. Registre 3 adjetivos que foram apresentados e que sejam diferentes do que você escolheu. Então, para fruta, ela pode ser podre, ela pode ser azeda, ela pode ser vermelha. Então, a gente precisa entender que adjetivo não é só qualidade, tá? É o que caracteriza, né, os seres, os objetos, tá? Os alimentos, é o que vai caracterizar, não é só qualidade. Os substantivos também podem ser acompanhados não só dos adjetivos, né, que é a palavrinha que caracteriza, mas de outras palavras também que podem modificar o substantivo. Observe os substantivos legume e verdura. O legume, uma verdura fresquinha. Aí nós vamos ter a palavrinha o na frente do substantivo, antes do substantivo. Olha lá. O ele vai identificar o substantivo. Dizer se eu tenho um substantivo masculino, se é feminino, dizer se eu tenho um substantivo no singular ou no plural, dizer se eu tenho um substantivo definido ou indefinido, né? Ou indefino ou eu digo, este é o substantivo, é o legume ou é uma verdura. Eu não defino que verdura que alimento que é. Então, esse é o artigo que vai dar essas características aí aos substantivos, tá? Olha lá, ele aqui de novo. Uma verdura. Aí verdura é substantivo e fresquinha é o adjetivo, que é a forma como a verdura está. É a característica da verdura, tá? Então, a palavra o, que acompanha o substantivo legume, está determinando que não se trata de qualquer legume. O substantivo verdura deixou de ser qualquer verdura. É uma verdura fresquinha. Ele foi modificado pelas palavras que a acompanham, uma e fresquinha. Leia a frase a seguir. Um alimento saudável. Agora complete o esquema com os termos que acompanham e modificam o substantivo. Alimento é o substantivo. O que pode vir antes do alimento? Pode ser não pode ser uma, né? Tem que ser um alimento saudável, que é o adjetivo. Então, aqui eu vou ter o artigo. Artigo. E aqui eu vou ter o adjetivo. Então, o artigo ele vai vir sempre antes do substantivo, tá? Apresentando o substantivo, dizendo se aquele substantivo está no plural, se está no singular, se é feminino, se é masculino, né? Se está determinado ou indeterminado. Complete o esquema com um substantivo que seja adequado. Então, aqui nós temos um artigo, umas. Umas é um substantivo. O substantivo que vier vai ter que ser um substantivo feminino e no plural, né? Umas, o que saborosas? Umas maçãs saborosas, umas saladas saborosas, umas trufas saborosas, umas frutas saborosas, né? As palavras o, a, e umas que acompanham o substantivo são denominadas artigos. Então, nós vamos ter o a, o e umas, que aparecem aí em cima. Eles são artigos, nós temos mais, tá? Não são só esses. O pode estar no plural, então pode ser os. O a também pode estar no plural, pode ser as. O pode ser uns. E umas, eu também posso ter uma, tá? Eles são denominados artigos.
Então, é uma classe pequena de palavras, é fácil de identificar porque ela vai vir sempre antes do substantivo. Gênero e número, concordância com substantivo. Leia a tirinha do ratinho, níquel, náusea, para responder à atividade. Sou o único rato das redondezas. Os gatos só me usam para dar um gostinho no leite. Olha lá. Que sabedoria dos gatinhos, hein? Só para ficar com gostinho. Só tinha ele de rato, então ele coloca no leite só para dar um gostinho de rato. Gato costuma comer rato. Porque esse gato da tirinha não comeu o rato? Porque só há um rato nas redondezas, né? Se ele comer, vai ficar sem gosto de rato. Reescreva as falas de níquel dos quadrinhos 1 e 3, trocando os substantivos rato e gatos pelos substantivos rata e gatas, colocando no feminino, tá? Então, gênero, a gente tem feminino ou masculino. Então, sou a única rata das redondezas. As gatas só me usam para dar um gostinho de leite. O que você notou? Algumas palavras mudaram para concordar com o feminino dos substantivos. Rato e gatos. Quais palavras foram modificadas para combinar com as mudanças dos substantivos? Escreva como a palavra era e como ela ficou. O O virou a, único virou única, os virou as. Aí a gente vai ter o gato, os gatos, a gata, as gatas. As palavras o e os, a e as, concordam com substantivos para indicar o gênero. Para dizer se eu estou falando de um substantivo no masculino ou um substantivo no feminino, tá? Quando eu vou falar, por exemplo, a caneta, eu não posso usar o caneta, eu falo a caneta, porque é um substantivo feminino, tá? E o número? O que é o número? Dizer se é singular ou se está no plural. O artigo também vai servir para definir isso, tá, gente? Posso falar as canetas. Eu sei que eu estou falando de mais de uma caneta, né? Agora, se for, eu não posso falar as caneta, porque se eu falo as, quer dizer que eu tenho mais do que uma. Então, eu preciso caracterizar direitinho, indicar direitinho, tá bom? Então, o artigo, ele ajuda a gente a entender, né, qual é o gênero do que a gente está falando e se está no singular ou no plural. Com vocês, a página 101, leia as capas desses livros que estão aí. Escreva os títulos conforme o que se pede. Títulos com substantivos acompanhados das palavras o, os, um e uns. Vamos lá? O menino maluquinho, o coelhinho que não era de Páscoa, um dia, um guarda-chuva. Títulos com substantivos acompanhados das palavras a, as, uma, umas. Feminino, né? A galinha dos ovos de ouro, uma história de telhados, a árvore dourada. As palavras os, as, a, as, uns, uma, umas são artigos. Os artigos mudam para concordar com o substantivo. Se o substantivo está no feminino, o artigo está no feminino. Se o substantivo é plural, o artigo também está no plural, tá bom? Vamos lá para a nossa última página, finalmente. Artigos, aí aparece os artigos que a gente tem, ó, é uma classe pequena de palavras, ó, o e o os, a e as, um e uma, umas, um e uns, uma e umas. Pertencem ao gênero masculino, substantivos acompanhados dos artigos o e os, um e uns. E ao gênero feminino, os substantivos acompanhados dos artigos a e as, uma e umas. Por exemplo, se eu chegar aqui e falar assim, eu tenho uma mesa para vender. A mesa é um substantivo feminino, porque eu usei uma.
Se eu falar assim, eu tenho umas cadeiras para vender. Desculpa, gente. Essa umas vai dizer para mim que eu não tenho só uma cadeira, eu tenho mais do que uma, né? Está no plural. E vai dizer também que a palavra cadeira é uma palavra feminina. Agora, se eu disser assim, eu tenho um tapete para vender. Então, é um tapete. Um é masculino. Então, a palavra tapete é uma palavra masculina. Tá bom? Então, eu posso identificar se a palavra é masculina ou feminina a partir do artigo. Leia os substantivos do quadro. Elefante, leoa, cavalo, ovelha, pavão e aluna. Pense no artigo que acompanharia cada um deles e separe-os em masculino e feminino. Então, masculino, elefante, cavalo e pavão. Feminino, leoa, ovelha e aluna. Hora de organizar o que estudamos, leia o esquema abaixo. Palavras que acompanham o substantivo são os artigos. Os artigos, eles vão servir para... Eles concordam com o substantivo em gênero e em número. E nós vimos também os adjetivos, que são as palavrinhas que qualificam ou caracterizam os substantivos, tá? Então, a classe dos artigos é uma classe bem pequena, eu já falei para vocês, a gente só tem esses aqui, ó. 4, só tem essas 8 palavrinhas. O e os, a e as, uma e uma, um e uns, uma e umas. Todos eles são artigos. Artigos definidos ou artigos indefinidos. Os adjetivos vão caracterizar, vão dizer como o substantivo é. Caneta. A minha caneta pode ser azul, pode ser cor-de-rosa, pode ser bonita, pode ser feia, pode ser grande, pode ser pequena. Então, essas são as características da minha caneta, certo? São os adjetivos. Eu espero que vocês tenham compreendido. Voltem nos vídeos, porque tem bastante matéria, né? Então, algumas coisinhas aí a professora vai tá tirando para a gente colocar na nossa avaliação, mas não vai ser tudo não, tá, gente? Mas é que eu precisava trabalhar aí com vocês, tá bom? Eu espero que vocês consigam realizar as atividades, não precisam fazer com pressa, façam devagar, façam com atenção, né? Vejam os vídeos mais de uma vez, confiram aquilo que vocês fizeram, tá? Boa correção para vocês. Qualquer coisa, é só me chamar.